Pedro, nessa segunda parte da aula, antes de você iniciar, eu lembrei de alguns textos aqui que talvez seja interessante indicar também. Um autor interessante para indicar sobre essa temática do Jesus histórico em língua portuguesa, que a gente já tem alguma coisa traduzida, é o N.T. Wright, o bispo anglicano. Há um texto que resume muito bem a busca do Jesus histórico, que é esse livro aqui, Os Desafios de Jesus. Você ainda encontra editado aí, essa obra é a editora Palavra, Os Desafios de Jesus. E o calhamaço do N.T. Wright, um dos primeiros a ser publicado aqui no Brasil, que foi a ressurreição do Filho de Deus. O primeiro capítulo desse livro é fundamental para superar essa compreensão de história pós-iluminista que a gente tem hoje, né? Então, o N.T. Wright apresenta aí uma compreensão de história que leva em consideração a fé. Então, é um texto que eu recomendo para quem quer começar a estudar esse debate aí do Jesus histórico. Mas é isso, pode continuar, professor. Ok, obrigado, Jairo. Então, eu falei antes do nosso intervalo, deixa eu resumir um pouquinho para que a gente chegue aqui, tá certo? Bom, eu falei antes do intervalo que os evangelhos, eles representam para a igreja os seus documentos históricos, e a fala de Balkan, ele está dizendo aqui não só para a igreja, mas que os evangelhos devem ser vistos, sim, como um tipo de historiografia que era utilizada naquela época, que era a ideia da testemunha, a ideia da história como testemunha, ou escrita a partir da testemunha. E aí é preciso ver o seguinte: durante o iluminismo, principalmente no século XVIII e XIX, o impacto nas áreas do saber foi imensa. E, de certa forma, na história, o impacto foi a criação de uma história positiva, né? Ou positivista. A ideia de que história é o que está no documento. História é aquilo que está no documento e que o documento se pode provar. Essa relação ficou muito forte, tá certo? Até o início do século XX, por exemplo, a ideia era essa. Então, essa história documental, né? Você tinha que ter os documentos para fundamentar as coisas e saber provar essa ideia desse documento nesse sentido. As fontes, né? E aí, ainda no século XX, se resgata a ideia da chamada história oral, né? Que são aquelas pessoas que participaram de um determinado evento e que o seu relato, né, através do seu relato, pode se constituir ou trazer novamente à baila a ideia, né, do que aconteceu. Tem um filme brasileiro, Os Narradores de Javé, né, que ele fala acerca na verdade, ele pega um evento que aconteceu mesmo no interior da Bahia, né? Foi criada uma barragem no interior da Bahia, próximo ali de Juazeiro, e essa cidade fez submergir, né, algumas cidades. Essa construção fez submergir algumas cidadezinhas. Então o filme, ele parte dessa ideia. E aí, então, é preciso reconstruir a história da cidade. Só que a história da cidade não está em nenhum livro, não foi pesquisada. E os fundadores da cidade estavam ali, o da vilazinha, né? Aí, então, o narrador, ele passa a falar acerca dessa... vai em busca dos fundadores da vilazinha para que eles contem a sua história. Tá certo? É claro que o filme, ele tem um ar de comédia muito grande, porque a gente vê, então, quanto a memória ela pode ser utilizada também, né? História e memória e imaginação podem ser utilizadas na composição ali de um evento. Mas isso de forma nenhuma diminui o valor da história oral, pelo contrário, acho que apenas a reafirma. De fato, há determinados eventos na nossa própria história que apenas aqueles que testemunharam podem servir como fonte, tá certo, para o resgate histórico. Muitas histórias das nossas igrejas propriamente dita, né? As nossas próprias comunidades locais. Então, tem comunidades locais que têm tem o seu livro relatando a sua história. Pensar aqui na primeira igreja congregacional de Caruaru. Tem os anais aqui da primeira igreja presbiteriana, né, do Lessa, que é um texto de arrebentar. Mas eu diria que talvez o que seja escrito das nossas próprias comunidades seja ali em torno de 2%. O grande grosso mesmo das nossas comunidades se perdeu. Porque aí talvez nem os fundadores nem os filhos dos fundadores ainda existam. Simplesmente se perdeu, né? Eu estou aqui, a nossa igreja
dar um exemplo aqui, a nossa igreja, por exemplo, ela tem 42 anos. E eu tenho pelo menos 8 membros daqueles que fundaram essa igreja, e a nossa luta esse ano é tentar registrar a caminhada deles nesse início da igreja, tá certo? Registrar a caminhada deles. Porque aí, de fato, né, nós já lidamos, nós protestantes brasileiros, evangélicos brasileiros, nós lidamos com história nossa brasileira, história do protestantismo brasileiro, de maneira completamente, não vou desleixada. A gente não se preocupa realmente com a história das nossas comunidades. Nós, pastores, podemos chegar numa igreja e não quer nem saber do que aconteceu antes da gente, né? Os costumes estabelecidos, o que foi que aconteceu. Não, a gente simplesmente vai fazendo, né? Como se não. E muita parte dos conflitos que a gente atravessa é justamente por não entender um pouquinho do costume da igreja. Então, o que é que acontece com os evangelhos? O que acontece nos evangelhos é que eles são escritos em um período onde essas testemunhas estão vivas ainda. É isso que Balkenham fala. E quando os evangelhos eles são escritos, há um pequeno exército de testemunhas que ouviram Cristo e que viram Cristo, e ele passa a reconstituir, os evangelhos passam a constituir-se, tá certo, desse relato, desses testemunhos. Então é uma interpretação de Cristo, e a fonte histórica seria, então, ou o próprio Cristo, no caso de, a gente pensar aqui, por exemplo, de que Marcos está vinculado ao evangelho de Pedro, à figura de Pedro, tá certo? Então Pedro ouve de Cristo, passa para Marcos. Mas há outros relatos, por exemplo, que Pedro não estava presente e que de repente pode ser ouvido o próprio ator da situação. Então Balkenham fala que esse jeito de fazer história ele era muito presente naquele mundo antigo. Muito presente naquele mundo antigo, certo? Principalmente se o historiador estivesse ali vivenciando os fatos. Né? Por exemplo, o que acontece com um bom número de grandes livros que aconteceram ali. Né? Por exemplo, a queda de Jerusalém, ela foi relatada ali por Flávio José, e Flávio José era um dos observadores ali do evento. Então, quando isso acontecia, quando era a história, naquele mundo ali do Novo Testamento, né? Quando a história ela era contada a partir de alguém que vivenciou o fato, isso por si só já se sustentava como... E a gente vai ver daqui a pouco com Papias, que era preferível até esses relatos históricos do que as fontes escritas. Tinha bem mais peso, por sinal, até essas pessoas que participaram desses eventos assim. Okay? Então, de certa forma, Balkenham está dizendo o seguinte para a gente, então, nesse texto aqui, e que os evangelhos ali escritos, tá certo? Eles devem ser vistos como um tipo de história, que é uma história relatada a partir da testemunha. A base, então, são esses relatos testemunhais que são colhidos pelos escritores dos evangelhos e são, então, escritos, tá certo? E a partir que servem como a base para Jesus. Para os escritores, desculpem. A base de interpretação para os escritores. Vamos lembrar que Lucas, já no início do seu evangelho, ele disse que vai fazer exatamente isso, né? Que vai ouvir, que vai estudar e que vai compor, então, o seu evangelho e, consequentemente, o seu livro, né, de Atos. É interessante porque, vamos pegar aqui o evangelho de Lucas, se a gente for pegar o evangelho de Lucas, a gente vai ver que a estrutura narrativa de Lucas, ela é dividida em 3 grandes ciclos. O ciclo de Jesus, o ciclo de Pedro e o ciclo de Paulo. Porque vamos lembrar que Lucas e Atos eram um texto só, né? Então, há o grande ciclo, que é o ciclo de Jesus, que pertence ao que hoje é o evangelho de Lucas. Depois é seguido pelo ciclo de Pedro, né, que vai até a metade do livro de Atos, e depois o ciclo de Paulo, né, que vai ali da metade do livro de Atos para o final. E Lucas escreve o que a gente pode chamar modernamente, né, como uma monografia histórica, né, porque ele tem uma tese. A tese é de que o evangelho ele sai de Jerusalém e chega aos confins do mundo, cumprindo ali Atos 1:8. Sai de Jerusalém e chega aos confins do mundo. Essa é a tese de Lucas. Uma outra tese subsequente a essa é que essa marcha da igreja de Jerusalém até os confins do mundo é que não houve perca de autoridade espiritual nessa marcha. Certo? E aí vejam que o evangelho de Lucas começa em Jerusalém e termina no que seria para Jerusalém os confins do mundo, Roma. É assim que termina. Quer dizer, atingido Roma, você atingiu o império e atingiu ali a sede do mundo.
E como é que ele prova que não há uma perca de autoridade durante essa marcha? É que aquilo que Jesus faz, Pedro faz e Paulo também faz. Jesus prega as multidões, Pedro prega as multidões, Paulo prega as multidões. Jesus faz milagres, Jesus ressuscita pessoas, Pedro ressuscita pessoas, Paulo ressuscita pessoas. Alguns elementos do ministério de Jesus estão presentes no ministério de Pedro e estão presentes no ministério de Paulo. E aí Lucas está dizendo que não há uma queda de autoridade, porque dá para notar que há uma mesma ação, né? Uma mesma ação que começa no ministério de Jesus e segue então para a igreja. Quer dizer, a ideia de Lucas aqui não é personalizar. Ele não quer dizer que o ministério de Pedro e de Paulo personifica esse ministério de Jesus, mas que é o ministério da igreja. Então, o ministério da igreja, localizado na vida de Pedro e de Paulo, localiza então essa não quebra de autoridade, tá certo, de poder durante essa marcha. Para isso, o que é que Lucas faz? Ele seleciona então essas pessoas que estavam com Cristo, tá certo? Vamos lembrar que Lucas não estava nesse período, e o seu principal, né, sua principal fonte, Paulo, também não estava nesse período, então eles vão percorrer ali para ouvir. E aí onde Balkan fala no capítulo 3, né, que essa citação de nomes ela é muito interessante. Por que alguns personagens temos os nomes e outros não? Ele vai dizer porque esses personagens que são nominados é porque, de fato, estavam ali presentes nessa igreja de Jerusalém ou nessas igrejas, então, que estavam ali, que a história gira em torno de suas comunidades. Gira em torno de suas comunidades. Então, é preciso ver esse relato. Para o mundo grego que Lucas pertence, como eu disse, essa é a principal forma de fazer história, por sinal. Esses relatos testemunhais, e que são depois colocados ali em papel, tá certo? Mas você tem a prova de que fulano, cicraninho e beltraninho vivenciaram essa história, ou ainda mais, que poderiam até ter ouvido essa história dos seus pais. Poderiam até ter ouvido essa história dos seus pais. E é isso, meus irmãos, o que acontece não só com os evangelhos, mas a composição, por exemplo, de Gênesis, Levítico, aliás, de Gênesis, na verdade, né? De Gênesis ali. Se a gente crê realmente, por exemplo, que nós cremos que Moisés é quem escreve o Pentateuco, é lógico que esses relatos da criação de Abraão e tudo mais vem então de uma história oral que é participada de tradição a tradição, até que alguém senta para poder, né, positivá-la, escrevê-la. Mas vem então de tradição a tradição até que alguém senta para escrever. É o que acontece também com as histórias das igrejas, cuja história foi colocada em livro. Você tem ali as fontes documentais, mas tem também esses relatos que passam de geração para geração através de histórias que alguém senta para escrever. Tá certo? Então, essa designação da história como testemunho, ela é chave para o livro de Balkan. E ele não inventa, ele resgata. Tá certo? Ele não inventa, ele resgata. Porque ele vai dizer, então, que o jeito de fazer história naquele mundo tinha como base, uma das bases principais, essa ouvida dos relatos de quem estava ali no primeiro mundo, certo? No primeiro momento ali do relato histórico. Então, transferindo isso para os evangelhos, vimos no caso de Lucas, né, por exemplo, podemos ver isso no caso de Mateus, como Mateus enquanto testemunha ocular do que aconteceu, ou Marcos, se servindo, então, dos olhos e os ouvidos de Pedro para transcrever, então, o seu evangelho. Então, aqui nós temos, então, um segmento de uma tradição histórica que os evangelhos simplesmente seguem, que é esquecida por conta dessa história positivista, né, iluminista, e que é resgatada, então, em tempos assim. Por incrível que pareça, essa é a tese principal de Balkan nas suas 700 páginas de livro. Tá certo? Então, ele vai traduzir essa questão e que ele toma emprestado de outros autores que também trabalharam essa noção de história oral ou de história testemunhal, ver os evangelhos a partir dessa ótica. Tá certo? Bom, irmãos, ver os evangelhos através dessa ótica, de certa forma, é voltar atrás naquilo que a própria teologia liberal quebrou para a gente, que é a confiança nos autores. Então, a crítica das formas, ela simplesmente surgiu e fez com que se desconfiasse dos autores. Então, por mais que a igreja diga que foi Moisés, por exemplo, quem escreveu tal texto, a gente passa, então, a desconfiar.
Aí o que se tem aqui é um resgate a essa confiança autoral. E não só a confiança autoral de que Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram, mas que os seus relatos passam a ser relatos também históricos, relatos do que aconteceu ali naquele mundo ali. Tá certo? Jairo citou a ressurreição do filho de N.T. Wright, e N.T. Wright, no início desse livro, ele fala acerca dos tipos de história, né? Ou melhor, tipos de eventos históricos. E ele fala acerca dessa base também testemunhal e como ela deve ser importante nesse sentido. Há eventos históricos que se perderam. Aí ele brinca dizendo, fala até o último voo do último pterodátilo, né? Não tem registro histórico sobre isso, nem tinha testemunha. Por outro lado, nós temos uma base testemunhal muito forte com relação à questão dos evangelhos. Então vejam, Balkenham está dizendo o seguinte, quando Marcos escreve na década de 50 ou 70, ou mesmo se a gente quiser trazer o evangelho de Marcos para depois da década de 70, uma geração ainda estava viva ali. Mesmo que a gente leve essa datação de Marcos para depois ali da década de 70. Ou mesmo se a gente coloque ele talvez no início do século XX, do século II, ainda assim você tinha uma base ali de testemunhas ali bem presentes. Bem presentes. Nenhum outro autor daquele mundo trabalhou tão bem isso quanto Papias, esse pai apostólico, Papias, e cujo livro, infelizmente, está completamente perdido. E que a gente só tem fragmentos, né, que chega a gente fragmentos a partir de uma pessoa que não foi lá muito sua fã, que foi Eusébio de Cesareia. Então, os livros de Papias chegam para a gente através desses enxertos que Eusébio de Cesareia escreve na sua história eclesiástica. E de pronto, Eusébio de Cesareia vai dizer que Papias não era um cara muito inteligente. Esse é o historiador Eusébio de Cesareia, já emite um juízo de valor e continua a escrever o seu texto. Por que Eusébio de Cesareia vai dizer que Papias não era um cara muito inteligente? Por causa da sua linha escatológica. Eusébio de Cesareia, Papias, ele entendia de que iria haver um milênio aqui terreno, tá certo? E que os cristãos participariam ali desse milênio terrestre. Era um milenarista, né? E Eusébio de Cesareia não tem a menor simpatia por essas coisas, mas o Papias não é um cara muito inteligente. A gente não precisa acompanhar Eusébio de Cesareia nesse juízo de valor. Não precisa acompanhá-lo nesse sentido. Mas a gente precisa saber da importância do que Papias se propõe a fazer, certo? Papias escreve um texto, e esse texto é o que está perdido, onde ele fala do início do estudo de Cristo. O início do estudo de Jesus. Então, Papias, ele quer relatar, tal como Lucas, mas ele quer falar exatamente do começo disso, e os historiadores, como Balkenham, eles vão lamentar que esse texto de Papias esteja completamente perdido. Porque ele vai dizer que esse texto poderia suprir a gente de muitas lacunas que existem entre a escrita dos evangelhos e já uma quarta, quinta geração que vai se preocupar como esses evangelhos foram compostos, ok? E aí, então, eu peço licença para ler aqui o prólogo do livro do Papias, que está aqui na página 31 do livro do Balkenham, tá certo? E ele escreve assim, esse é o prólogo do livro do Papias. Não hesitarei, portanto, em dispor adequadamente, em ordem, para ti, tudo que cuidadosamente tomei conhecimento no passado da parte dos anciãos e anotei muito bem e cuja veracidade eu atesto. Vamos parar por aí, vamos analisar aqui o que ele está falando. Então, primeiro, Papias escreve o seu texto para uma pessoa. Ele é a mesma forma que o Evangelho de Lucas, ele está interessado em responder a um indivíduo. Segundo, Papias diz aqui o seguinte, que ele esteve com os anciãos. Quem são os anciãos? Então, os anciãos, meus irmãos, os presbíteros, são aquelas pessoas que estiveram, então, com os primeiros discípulos. Fazem parte de uma segunda ou terceira geração. O próprio Eusébio de Cesareia nos dá algumas noções históricas sobre Papias, certo? Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele nos fala que Papias era um bispo, tá certo, de Herápolis, no Vale do Lico, e era uma província da Ásia, perto ali de Laodiceia e Colossos. Papias era bispo dessa cidade. Eusébio de Cesareia também fala que Papias conviveu com as filhas de Filipe, que são descritas ali em Atos como profetisas, né?
Então, Papias conviveu com as filhas de Filipe, conheceu as filhas de Filipe, na verdade. E pode, José de Cesareia fala, pode até ter conhecido Filipe, né? Esse Filipe que é aquele dos 6 ali, né, consagrados ali como um dos 6 ali em Atos capítulo 6. Então, Papias pode ter convivido com ele, mas conviveu com certeza com as filhas dele, tá certo, em seu ministério pastoral. Aliás, antes de ler, eu ler aqui uma citação aqui de Eusébio de Cesareia acerca de Papias, né? Ele fala assim: Herápolis, da qual Papias se tornou bispo ou pastor principal, situava-se no ponto de encontro das duas grandes estradas. Aí ele fala: ali, Papias estava excepcionalmente localizados para coligir tradições vindas diretamente do lar original do Evangelho. Eusébio de Cesareia diz assim, que Papias o seu pastorado de Papias estava localizado em uma cidade que permitia com que ele pudesse caminhar ou percorrer outras cidades em busca de coletar material para o seu livro. Tá certo? Vamos lembrar que Papias estavam naquelas cidades, e Herápolis, que era um entroncamento, né? Pensar aqui o papel que Caruaru faz na região dela, né? Então, o papel era exatamente a cidade de Herápolis de Papias. Então, era um entroncamento onde ele podia, então, se locomover muito fácil. Então, Papias era pastor nessa cidade, vai responder a uma pessoa, e ele diz que esteve, então, com os anciãos. Ouviu dos anciãos. Quer dizer, aquela segunda geração que esteve com os apóstolos. E mais, veja a ideia da importância do testemunho aqui em Papias, né? Ele vai dizer o seguinte: eu ouvi, eu escrevi e eu atesto como verás. Então, eu ouvi, eu escrevi e eu estou atestando como verdade. Vamos continuar no prólogo de Papias. Pois, diferentemente da maioria das pessoas, eu não apreciava aquelas que têm muita coisa a dizer, mas aquelas que ensinavam a verdade. Aqui Papias está dizendo o seguinte, que ele selecionou muito bem quais testemunhos ele iria, então, né, coligir, né, que ele iria recolher. Então ele não está interessado em quem fala muito, ele diz: eu estou interessado naqueles que a gente pode atestar a verdade deles. Continua o prólogo do texto de Papias. Com efeito, não me comprazia com os que apelam para os mandamentos de outrem, mas com os que recordam os mandamentos dados pelo Senhor para a fé e provenientes da própria verdade. Então, Papias está dizendo o seguinte: se havia alguém que havia ouvido do próprio Cristo acerca de um mandamento, ele então iria atrás dessa pessoa ainda viva para ouvir dela acerca disso. Certo? Então, quando ele diz aqui: mas os que recordam os mandamentos dados pelo Senhor para a fé e provenientes da própria verdade. E vamos lá. E se acaso quem quer que tivesse estado na presença dos anciãos aparecesse no meu caminho, eu indagava sobre as palavras dos anciãos, isto é, o que, de acordo com os anciãos, André e Pedro disseram. Filipe, Tomé, Tiago, João e Mateus, ou qualquer outro discípulo do Senhor, e o que quer que Aristão e o ancião João, discípulos do Senhor, estavam dizendo. Bom, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, tá certo? Sobre essa parte aqui. Porque aqui, Papias, ele está dizendo o seguinte, que ele tinha, então, os anciãos, quer dizer, aquelas pessoas que estavam com os discípulos de Jesus. Aí ele lista aqui André e Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João e Mateus. Ou Mateus, ele fala. Então, aqueles que estiveram com essas pessoas é o primeiro grupo que ele está falando. Depois ele fala o seguinte, o que esses discípulos disseram. Então, o que eles disseram. Aí ele cita 2 nomes aqui, Aristão e o ancião João, e ele diz discípulos do Senhor, e o que eles estavam dizendo. O que é que implica isso, irmãos? De que esses 2 eram vivos quando Papias estava escrevendo. Então, enquanto ele está dizendo, olha, eu vou ouvir o que os discípulos de Jesus disseram, mas esses 2 também, que são discípulos do Senhor, estavam dizendo. Então, ele lista aqui Aristião e o ancião João.
Então ele cita 2 discípulos que estavam vivos nesse período e aqueles que estiveram ali com os primeiros discípulos e que ouviram deles acerca do mandamento de Jesus. Certo? E aí, Papias encerra o prólogo dele assim, abre aspas. Pois eu não pensava que informações oriundas de livros me seriam tão proveitosas quanto informações advindas de uma voz viva e sobrevivente. Repetindo, pois eu não pensava que informações oriundas de livros me seriam tão proveitosas quanto informações advindas de uma voz viva e sobrevivente. Quer dizer, ele termina o prólogo dele dizendo por que ele foi em busca desses testemunhos orais. Ele está dizendo aqui que ele não está desprezando o material escrito. Ele não está desprezando. Mas ele está dizendo que se há um material escrito, mas há uma testemunha viva, essa testemunha viva ela deve ter proeminência sobre o documento escrito. Se teve alguém que esteve lá, ouviu, né, e que pode trazer o relato, essa fala dele é bem mais interessante aqui do que esse documento ali vivo. Bom, Balkenham e Eusébio de Cesareia, melhor dizendo, ele fala que Papias sabia do Evangelho de Marcos, sabia do Evangelho de Mateus. Balkenham sugere que ele sabia do Evangelho de João, certo? Então, ele escreve esse texto dele mais ou menos no ano 130 da nossa era. Certo? Segundo século, 130, quando ele escreve. Quando ele começa a reunir essas testemunhas, aí alguns localizam até no primeiro século, onde ele começa a ouvir esses relatos. Como eu disse, meus irmãos, é daqueles livros que, poxa, pena que perdeu, né? Realmente uma pena que perdeu. Porque pelo prólogo a gente já pode saber que realmente seria um livro muito interessante, tá certo, para ser estudado e tudo mais. Esse prólogo ele está presente no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, tá certo? Esse prólogo que eu li. Então, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, que tem naquela coleção ali da Patrística, ok? Então vamos lá. Papias, ele vai dizer que está em busca de pelo menos 4 grupos de pessoas. Os anciãos, certo? Que estavam com os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, ou aquelas pessoas que estiveram presentes no ministério de Cristo, tá certo? Os próprios discípulos. Aquelas pessoas que estiveram com os anciãos, também o outro grupo, outro pelotão, e Aristião e João. Então, o texto de Papias, ele seria, então, sobre a historicidade de Jesus, a história de Jesus seria, então, feitas a partir desses 4 tipos de relatos, ok? Anciãos, os que estavam com os anciãos, os que estavam vivos ainda ali do ministério de Jesus, e Aristião e João, ancião, como sendo discípulos de Senhor que ainda continuavam a pregar e a falar na época, tá certo, que Papias desenvolve o seu ministério. Ok? Esse relato aqui de Papias, descrito por Eusébio de Cesareia, demonstra, meus irmãos, como se fazia história, então, naquele período. E o que Balkenham está dizendo é o seguinte, aqui, que, de certa forma, esse método de Papias é o método também dos evangelhos, de coligir testemunhas, de ouvir relatos. Então, de certa forma, você vai ter uma interpretação de Jesus e o material que é colhido a partir desses testemunhos que são colocados. Então, a base da argumentação de Balkenham desse livro parte disso, tá certo? Então, os evangelhos como documentos históricos, essa história feita com base de testemunhas, e o método dela ser utilizado era exatamente a busca de pessoas que ou estavam lá, ou que ouviram pessoas que estavam lá. A base da argumentação de Balkenham é toda ela aqui. E aí, vale a pena realmente ter esse texto aqui, que é muito interessante, e cada capítulo é um negócio assim espetacular, como ele constrói a sua argumentação, tá certo, em cima disso. Então, gente, não havia então uma negação nenhuma, né, de que havia um Cristo ali em Jerusalém, de que ele havia tido um ministério realmente milagroso, e o impacto tinha sido então imenso. Não há. E mais ainda, Balkenham vai dizer então que, à medida em que os evangelhos foram escritos, eles são escritos também
na ideia de que essas testemunhas estavam ali, e é possível, então, nominá-las, porque as pessoas, seus leitores, poderiam saber quem eram elas. Por isso a necessidade de nominá-las. Fulano de tal passou por isso, isso e isso. Ou então Cicrano e Cicraninho estavam presentes quando isso aconteceu. Então é preciso basear esse ponto de vista na questão do testemunho. Ok? Então, Balkenham trabalha nessa ideia. Com relação ao Hurtado, nesse Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, a devoção do cristianismo primitivo, é bem lembrado. Esse livro, apesar de técnico, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Acho que você tem, né, Luciano, esse texto, né? É um dos mais abrangentes sobre perspectivas. Pronto, é muito bom. Na verdade, esse não é um texto para se ler uma única vez, né? Esse é um texto realmente para se ter na biblioteca e sempre recorrer a ele, tem sempre alguma coisa para ler. Eu comprei ele quando eu dei essa matéria pela primeira vez. Aí fui lê-lo essa semana, né, ontem, e é impressionante como ele pulula de ideias e informações que você diz, ué, e eu deixei isso aqui passar como? Então, é realmente um livro que não é para ler uma única vez, né? É a mesma coisa do Léo Hurtado aqui, Senhor Jesus Cristo, a devoção ao cristianismo primitivo. Não é um livro para ler uma única vez. É um livro para você ter na sua biblioteca e muito. É isso mesmo. É um livro para você ter na sua biblioteca e você ficar sempre lendo. Aliás, quando o Léo Hurtado escreve esse livro, ele escreve em resposta, tá certo, a um pensador chamado Bolsé. Kyrios Cristo, o nome do texto desse cara. Que é um texto clássico ali no século XX, mas que diz o seguinte, que esse Cristo histórico, ou essa divindade do Cristo histórico, ela é uma construção posterior da igreja. A divisão esse livro, Kyrios Cristo, é a prova disso. Aí Léo Hurtado escreve, então, esse tijolinho para dizer que não. Que desde cedo a história da igreja entendia a historicidade de Cristo e a sua divindade. E é interessante que logo no início do texto, né, do Jesus Cristo é o Senhor, Léo Hurtado diz assim, só quando eu terminei esse livro é que eu percebi por que é que livros com essa temática são tão difíceis de ser escritos. Porque a base histórica que a gente tem que lidar é imensa. É imensa. Então, a ideia aqui do livro do Léo Hurtado não é trazer a ideia dos evangelhos como testemunha histórica. Não, isso daí Balkenham faz. O que Léo Hurtado faz aqui é dizer que não havia mínima dúvida da historicidade de Jesus e também da sua divindade já quando os primeiros relatos são positivados. E quando os primeiros escritos do Novo Testamento são escritos, não havia a menor dúvida com relação à historicidade e à divindade de Cristo. É isso que Léo Hurtado vai falar. E aí ele percorre, irmãos, de uma maneira assim, espetacular, a teologia de Paulo, vai para os evangelhos e pega então a literatura feita no final do primeiro século e segundo século para dizer exatamente isso, que não havia em absoluto nenhuma dúvida de que um homem chamado Jesus havia pisado em Jerusalém e que ele era muito mais do que simplesmente uma figura histórica ali, um revolucionário ali que se possa apontar. Ok? Não há. Ok? Então, dito isso, como eu falei, meus irmãos, ao longo da história da igreja, durante pelo menos 17 séculos, os evangelhos eram tidos como esses documentos históricos. Certo? Até que então que surge o movimento que eu falei no início da minha aula, né, o movimento que surge ali com alguns intelectuais afirmando a não historicidade do Novo Testamento ou dos escritos da Sagrada Escritura. É importante citar o nome do Bruno Bauer novamente, porque, de certa forma, ele inicia toda uma caminhada de uma teologia ali na Alemanha, em Bonn, que, de certa forma, vai desenvolver a teologia dita liberal. Ok? E aí, durante o século XVIII e XIX, iniciou-se, então, toda uma polêmica em torno da figura histórica de Jesus, ou a busca do Jesus histórico. E será uma polêmica longa e totalmente infrutífera, né, do ponto de vista do seu resultado final. Né, totalmente infrutífera. Mas ela começa, meus irmãos, essa busca de Jesus histórico, ela está ligada exatamente ao início, então, da denominada teologia liberal. Denominada teologia liberal. Aí vamos voltar a falar aqui o que eu falei na minha primeira parte da aula. O que é a teologia liberal? É uma escola teológica surgida na Alemanha ali, em fim do século XVIII e século XIX. Certo? Quando a gente fala fulano é liberal, a gente precisa saber o que é que a gente está falando, né?
O liberalismo, meus irmãos, é uma escola teológica realmente, com a hermenêutica própria, com sentidos próprios, que surgem ali e que, de certa forma, será combatida por Calbart e companhia. Tá certo? Será combatida por essa escola, a chamada neo-ortodoxia. Então, os liberais, meus irmãos, eles entendiam que os textos sagrados eram, na verdade, relatos históricos. Max Miller, ele vai fundar, de certa forma, um método de religiões comparadas, né? Vai ser um dos nomes fundadores das ciências da religião, e ele entendia, então, que os textos sagrados deveriam ser vistos, então, com seus aspectos culturais, né? Então, tinha o seu valor histórico à medida em que ele era entendido por determinado grupo religioso que carregava uma mensagem sagrada. Então, ele precisava ser visto do ponto de vista antropológico, histórico e tudo mais. A teologia desenvolvida na Alemanha vai fazer isso também com os evangelhos e com a vida de Cristo. Então, aquilo que seja relato milagroso, aquilo que seja um relato espetacular, é colocado ali em segundo plano, e a busca realmente aqui é o que se pode extrair para o homem moderno acerca do relato que se tem do Novo Testamento. Certo? Então, tudo inicia-se com Bruno Bauer, certo? Embora se localize Schleiermacher como o pai da teologia liberal. Mas é Bruno Bauer que vai, então, estabelecer, de certa forma, essa questão hermenêutica e essa ideia de que necessariamente não é possível confiar nos relatos do Novo Testamento. Principalmente nos relatos. Vamos centralizar nos evangelhos aqui, que é impossível confiar nos relatos dos evangelhos. É impossível confiar neles. Então, toda uma teologia se desenvolve a partir daqui. Ok? E vão ter nomes que são nomes, assim, bem conhecidos ali na história da teologia e que vão ser trazidos pelo livro do Ottino Ghibellini, né? Nomes como, por exemplo, talvez os grandes nomes da teologia liberal, Schleiermacher, e, por exemplo, Adolf von Harnack. Okay? E aí, meus irmãos, a cristologia muda. Principalmente dentro dessa escola teológica liberal. Então, o que se busca mais não é esse Cristo salvador, esse Cristo divino, mas se busca, então, Jesus ético. E, principalmente, aquilo que realmente Jesus falou. Então, se extrai do cristianismo ou dos evangelhos sua mensagem ética. E só isso. Então, no mundo liberal, nessa teologia liberal, a busca será exatamente essa construção desse Cristo ético. E só isso. E apenas isso. Ok? É lógico que, concomitantemente, essa teologia desenvolvida na Alemanha, você vai ter a teologia puritana ali na Inglaterra, então você vai ter a teologia desenvolvida também nos Estados Unidos, concomitantemente, tá certo? Eu estou falando de uma escola específica na Alemanha, escola liberal, que vai ter uma influência muito forte em outros setores, ok? Bom, de certa forma nós temos aqui a cisão entre igreja e academia. A teologia produzida então na academia já não servirá à igreja, tá certo? Nós temos aqui a desconfiança com relação aos autores. Dá para confiar realmente. A negação do espetacular, né? A negação do milagroso. Então, se aquilo que não passar pelo crivo da razão, né, deve ser colocado em segundo plano e buscar apenas essas mensagens de Jesus. Enfim, a redução da mensagem cristã à sua dimensão puramente ética. Puramente ética. O que é que Jesus nos ensina para que a gente viva bem? Ok? Eu sempre digo um relato com relação ao que é a teologia produzida nesse período com relação à sua base histórica. Eu me lembro de uma palestra que eu fui, de fato, por um teólogo liberal. Eu era estudante de teologia na Universidade Católica e teve, então, uma palestra lá. E aí era sobre a busca de Jesus histórico também a palestra. E no final, um amigo meu levantou a mão e disse: professor, ao palestrante, né? Professor, o senhor não falou da ressurreição de Jesus. O senhor não falou sobre esse relato da ressurreição de Jesus. E aí o palestrante disse: ressurreição de Jesus? Não, meu filho. Jesus está morto.
E a essa altura do campeonato não deve sobrar nem os ossos dele. Então, meus irmãos, quando a gente fala de teólogo liberal, a gente está falando disso aqui, né? Não é o cara lá que, sei lá o quê. Não, está falando disso aqui. É o cara, se você perguntar, dizer, não tem base histórica, lápis histórico, a questão dos milagres. Tem como provar, tem como dizer que Jesus ressuscitou. Né? E ele disse isso na maior tranquilidade, mas nem respirou. Não, Jesus está morto. Essa altura do campeonato não tem mais nada lá da sepultura dele. Então, isso é o teólogo liberal, irmãos. É esse o teólogo liberal, tá entendendo? É o cara que vai tentar resgatar do evangelho apenas a mensagem ética nesse sentido. Então, a primeira busca de Jesus histórico é marcada por essa ideia. Parece que houve um congelamento aí do professor. Deixa eu tentar entrar em contato aqui para. Acabei de mandar uma mensagem para ele. Eu acho que talvez ele nem tenha percebido que está congelado aqui ainda. É normal nesse tipo de reunião. Ele saiu agora, então vai entrar. Vamos aguardar aí. Realmente ele disse que foi a internet dele que oscilou lá um pouco. Mas já vai se reconectar. Passou já. Devido já ao horário, 11h23, né? Por que não já dar 11h24. um intervalo e para Deixa eu poder. atendê-lo. Deixa eu atendê-lo aqui. Poxa, Pedro. Internet foi? Isso. Aham. Vou falar com o pessoal aqui. Ok. Beleza. Ok. Pessoal, o professor sugeriu e eu acho que é uma boa ideia, o Alberaci também aqui. A gente pode adiantar o horário de almoço, voltar às 13 e aí conclui às 15 horas, conforme o previsto, ok? Então, adiantaríamos aí o horário do almoço, ao invés de meio-dia, pontualmente, 11h30 agora, né? Nós voltamos à 1h da tarde, ok? Felizmente, o professor teve esse probleminha agora na internet, ele disse que está tentando reconectar lá, mas isso vai levar algum tempo, então a gente acaba tendo prejuízo. Melhor a gente voltar de 1h da tarde, ok? Pastor, mantenha 1h30, que eu já tinha programado alguma coisa nesse intervalo aí. Mas, Para voltar de uma vai ser complicado. mas você pode entrar 1h30, mas infelizmente o professor disse que volta de 1h. Para ele fica melhor voltar de 1h. Então, a gente acompanha, ok? Então, aguardo vocês aí.